Olá, mais uma vez estamos aqui para o encontro do Curso da Palavra. E eu convido você, neste nosso encontro, a iniciarmos meditando um versículo do Salmo 1 das Sagradas Escrituras. Feliz o homem que não vai ao encontro dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto aos riachos. Dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Então convidamos você a meditarmos um pouco mais na palavra de Deus neste nosso encontro, falando a respeito do como o nosso ambiente também interfere na nossa relação com Deus. Até já! Meus amigos, antes de abrirmos o livro, as Sagradas Escrituras, vale a pena lembrar a você que ela acontece na vida, no concreto da vida. A Bíblia não caiu do céu, ela foi um livro que foi gerado, que foi construído ao longo de muitos anos, tá certo? Hoje eu convido você a passearmos um pouquinho pela região onde essa Bíblia teve seu início, pelo menos a sua grande parte, onde ela foi pensada, vivida e depois ela foi escrita. Um longo período se passou e conhecer a região, conhecer a geografia, conhecer as circunstâncias que envolve a vida daqueles homens e mulheres faz com que compreendamos melhor o que a Bíblia, mais do que o que ela diz, o que ela quer nos dizer. Portanto, convidamos você neste encontro a fazermos este passeio. Vamos olhar o mapa, hoje com algumas regiões conhecidas, mas falando a respeito daquela época, dos inícios, onde nós temos a história, a famosa história dos patriarcas, que dá início a toda essa história onde o povo vai reler e contar a partir do seu entendimento, a partir da sua experiência, a partir da sua fé. Então preste bastante atenção e não se preocupe, porque o livro nós vamos a ele sempre nos momentos oportunos, mas é importante você perceber como o ambiente, muitas vezes, eles ajudam ou às vezes até dificultam no nosso relacionamento com Deus. Os nossos movimentos, inclusive as próprias migrações ou imigrações dos povos, têm a ver com isso. Tem a ver com a busca da subsistência, da sobrevivência, a busca da superação das dificuldades. E isso tudo, de uma certa maneira, nós transferimos para o nosso relacionamento com Deus. E com a Bíblia não foi diferente. Sob esse aspecto, teremos novidades sim, porque um Deus muda este paradigma, muda esta relação. Mas o que nos faz sair, o que nos faz muitas vezes buscar alternativas e soluções, muitas vezes são os ambientes pelos quais nós vivemos. Então falaremos hoje, a partir desse mapa, que é muito importante que nós compreendamos, das 3 grandes regiões que vão interferir ou influenciar na formação da Bíblia. A Mesopotâmia, ali a parte da Palestina, então chamada Palestina, e no Egito. Regiões que você vai poder perceber, inclusive, que vão estar citadas nas Sagradas Escrituras. Então, nos acompanhe, participe e se você tiver, inclusive, comentários para fazer, fique à vontade. Vamos lá passear pelo mundo da Bíblia? Olá, amigos! Então, como dissemos, vamos hoje andar um pouquinho sobre o mapa da região onde a Bíblia ela foi forjada, ela foi então criada, ou pelo menos teve os seus inícios. Como dissemos, a geografia é algo importante, por quê?
porque ela interfere, de uma certa maneira, na relação do homem com a divindade, com a transcendência. É muito comum, quando analisamos os povos e seus cultos e religiões, percebemos que muitos deles se referem a eventos naturais como pseudodivindades, não é? O raio, o sol, a chuva e assim por diante, tá certo? Isso tudo tem a ver com o ambiente em que vivemos. A Bíblia, como um livro, ela não foi escrita de uma hora só, em um momento só. E nem é um livro de reportagem, ou seja, em que ela reporta os acontecimentos. Portanto, antes que o livro fosse efetivamente escrito, uma longa história se desenvolveu. E onde ela se desenvolveu? Nesta região, principalmente, aonde você pode perceber aqui no mapa, desenhada ou colorida como se fosse uma grande meia-lua. Tá vendo o formato aqui em verde? Por isso, ela também é chamada da meia-lua fértil, ou da crescente fértil, tá certo? E onde ela se conecta com a Sagrada Escritura. Pelo seguinte, essas regiões e suas peculiaridades, elas vão, de uma certa maneira, influenciar, quando não determinar, a forma como que o homem ou os povos que aqui vivem ou convivem, como eles encaram ou como eles desenvolvem seus cultos, suas orações, seus rituais, suas tradições. 3 regiões vão nos interessar, principalmente nestas regiões onde nós delimitamos da chamada crescente fértil. Aqui nós temos a região da Mesopotâmia. Ela leva esse nome porque você vai perceber que 2 rios importantes estão situados aqui. O rio Tigre, o rio Eufrates. Isso tem a ver com as Sagradas Escrituras? Tem, porque você vai ler em Gênesis, eles vão aparecer dentro também da narrativa bíblica. Portanto, é uma região com bastante água em abundância, principalmente para aquela região ao lado de um deserto, o deserto chamado então deserto da Arábia. Portanto, é uma região onde povos vindo do deserto ocupavam essas regiões e, evidentemente, era muito comum que houvessem conflitos entre os povos, porque, evidentemente, naquela época, onde nós não temos ainda as ideias de tratados e cooperações, como temos hoje, as invasões eram algo até bastante comum. Na história do povo de Deus, nós vamos perceber isso de uma maneira muito frequente. Não que acontecesse somente com eles, isso era comum em todos os lugares onde pelo menos se tem notícia. Portanto, essas 3 regiões nos interessam bastante. Nesta região da Mesopotâmia, se desenvolvia também a ideia desta divindade ligada a deuses criadores, tá certo? Deuses criadores, onde esses deuses também criam seres para que possam servi-los, A partir daí, nós também podemos fazer uma ligação com aquilo que comumente também está presente em várias civilizações sob o aspecto religioso, que é a questão de como se agrada a divindade. Daí a ideia dos sacrifícios. Você vai perceber que as Sagradas Escrituras também vai falar disso, e por vezes nós vamos achar até estranho que isso esteja na Bíblia. Mas isso não é só uma realidade bíblica, isso é uma realidade que os outros povos também
cultuavam, que os outros povos também tinham como bastante comum, bastante normal, não é? Inclusive, as Sagradas Escrituras, sobre esse aspecto, ela vai dar uma mudança muito grande. Basta você ver, e é isso que nós vamos sugerir que você faça, lendo a história de Abraão, por exemplo, você vai poder perceber como esse Deus que se manifesta e se revela vai encarar a questão dos sacrifícios, principalmente dos sacrifícios humanos. Será que ele aceita ou não? Vale a pena fazer uma leitura atenta sobre esse aspecto. Tudo bem? Caminhando então mais para o norte, vamos dizer assim, para essa região aqui mais central, nós temos o que anteriormente era chamada Anatólia, que era um pouco a região aqui da Turquia. Esta região vai ser importante porque ela vai fazer uma ligação exatamente a partir desta região aqui, que hoje nós chamamos de Israel, mas que ao longo do tempo vai receber várias denominações. Uma delas, uma das primeiras, terra de Canaã, por conta daquilo que o povo trabalhava. A púrpura era um elemento muito comum aqui, portanto, Canaã vai fazer menção a isso, se relaciona a isso. Mas nós vamos ter Palestina, depois terra de Israel e assim por diante. Falaremos disso um pouco mais aqui. Mas quero chamar a sua atenção também para uma outra região que vai aparecer muito nos nossos relatos bíblicos, que é a região do Egito. Aqui nós temos sol, aqui nós temos água, portanto, o Egito sempre foi um povo ou um império próspero, embora em muitos momentos ele vai sofrer também decadências, evidentemente, como todos os outros povos. Mas o interessante notarmos aqui que esta região vai estar muito ligada à história, então, do povo de Deus. É aqui que o povo vai experimentar a escravidão, é aqui que o povo vai experimentar a libertação, é aqui que Moisés vai atuar para libertar o povo de Deus. Então, todas essas histórias vão servir de elementos para que depois, muito depois, o povo de Deus possa rememorar e reescrever ou escrever a sua história a partir da memória que ele vai fazer de todos esses acontecimentos. Interessante perceber que se aqui, muitas vezes na Mesopotâmia, por conta da água, você tem inundações, enchentes, a ideia de um dilúvio é algo presente, que nós também vamos perceber lá nas Sagradas Escrituras. Perceba como a geografia, os efeitos ou fenômenos naturais também interfere na forma como que vemos a nossa relação com a divindade. Aqui, a fé parece ser uma fé um pouco mais fechada à esperança, por conta exatamente dessas dificuldades. Ponto a ser notado aqui é a presença de várias civilizações, ou vários povos, melhor dizendo, como os sumérios, os acádios, os asmorreu. Detalhe interessante, quando falamos dos sumérios, eles introduzem algo muito importante, que é a questão da escrita, a chamada escrita cuneiforme. Ou seja, é a primeira ideia de uma comunicação escrita. E você sabe, pode deduzir, evidentemente, que isso vai causar nos outros povos a necessidade mais tardia ou menos tardia, mas de ter aí a sua escrita. Aqui também teremos, por conta dos impérios que se sucedem, o império de Hammurabi. Nós lembramos muito deste rei por conta do seu famoso código, o Código de Hammurabi. E quando nós olharmos um pouco a história de Moisés aqui, você vai perceber que também, dentro da história do povo de Deus, teremos um código de lei, as 10
leis ou decálogo do povo de Deus. Perceba você como as histórias, de uma certa maneira, elas acabam se relacionando um pouco, não é isso? Isso tudo também tem a ver com a geografia. O Egito, por ser um país mais ensolarado, um país também com bastante água, temos, aliás, o delta do Nilo, que é a região mais fértil, portanto, o Nilo passa a ser um deus também para os egípcios. E também nós temos aqui o famoso deus Sol. Uma região mais alegre, mais ensolarada, ajuda o povo a desenvolver uma crença numa vida mais perene. Daí os faraós também serem enterrados com seus tesouros, acreditando de uma certa maneira numa forma de continuidade da vida. Isso também, de certa maneira, nós veremos na história do povo de Deus, e você sabe que um dos conceitos mais importantes será depois desenvolvido também a história, ou pelo menos a crença na ressurreição. Tá certo? Agora, o que é importante perceber desta região é que entre a Mesopotâmia e o Egito, nós temos exatamente quem? O povo que vive na região da Palestina ou na região de Canaã, que depois vai ser chamado Terra de Israel. Eles formam como que uma ponte entre essas duas realidades, essas duas grandes regiões. Portanto, embora possa não ser muito grande, nem ter muitos atrativos, porque a maior parte da região é desértica, ela estrategicamente, geograficamente, ela é importantíssima, porque ela faz a união dessas duas regiões. Portanto, quem domina esta região permite ou não que aconteça aqui o famoso comércio. E quem domina o comércio, principalmente nesses tempos, não é? Domina praticamente o mundo. Veja como isso vai também fazer parte do nosso universo bíblico. Não é à toa que esta região vai ser uma região muito cobiçada, não por suas riquezas, digamos assim, naturais, mas pela sua localização geográfica. Veja a geografia interferindo também na formação da Bíblia, na formação da palavra de Deus, que é, na verdade, a forma como que o povo, ao rememorar sua história e colocar por escrito, ele faz exatamente sob o ponto de vista ou a reflexão da fé. É uma história contada a partir da fé. Então, para que a gente tenha uma primeira compreensão de tudo isso, eu sugeriria que você, a partir deste nosso encontro, pegasse a sua Bíblia e pudesse ler o livro do Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50. Muito do que você acabou de ouvir, você vai perceber que vai estar presente nesses relatos. Então, você poderá fazer uma associação, você poderá ler agora esses capítulos com um pouco mais de elementos para compreender quando os acontecimentos forem narrados a partir da história deste povo. De uma certa maneira, eles podem também ter sofrido influências das realidades que eles observavam na vida ou na forma de ser dos outros povos. Agora, o interessante aqui, e aqui é o ponto de mudança, tanto sob o ponto de vista religioso quanto da história, porque enquanto nas outras regiões e nos outros povos havia o culto a partir da própria projeção que o ser humano fazia de Deus, aqui nós teremos uma experiência única. É Deus que vem e interfere na vida de alguém. Relendo a sua história, o povo vai dizer: Abraão ouviu daqui, de Ur, não é? O chamado de Deus: sai da tua terra e vai
para a terra que eu te indicar. Então leia esse trecho das Sagradas Escrituras e veja se com isso você consegue compreender melhor o texto sagrado.